O Flamengo acabou de anunciar uma contratação histórica, gente. Para tudo aí, porque aconteceu nessa madrugada. Na madrugada de quarta para quinta-feira. E eu vou trazer tudo detalhado, tintim por tintim, para você ficar por dentro de tudo. Olha, Rubro Negro, vou até botar na tela grande aqui, porque é o seguinte. Rapaz, o futebol vai parar, meu irmão. Vai parar tudo com essa contratação do Flamengo. Vou trazer aqui... é muito bom, é muito bom. O Flamengo vai virar uma seleção, não tenha dúvida disso. Agora, presta atenção nessa notícia. Fala pra mim, você acha que o Flamengo sim precisava se reforçar ou não? Ou foi desnecessária essa contratação? Já vou detalhar pra você. Vai aqui embaixo, se inscreve no canal, meu camarada. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, porque assim todo dia eu venho aqui te deixar a par de tudo que tá rolando no Mengão, meu irmão. E outra coisa, clica aqui, ó, no joinha, dá aquele joia, dá aquela moral pro seu parceiro rubro-negro igual você, assim, você que ama o Flamengo igual eu, assim, ó, nós temos essa coisa em comum, então mete o dedo no like, não dá mole, mete o dedo nesse like e bora pra essa notícia que explodiu nessa madrugada e vai ser detalhada pra você a partir de agora. Vem comigo, vem. Importantes, a CBF pagará um valor ao Flamengo pela lesão do Pedro, a gente vai explicar já já. Tem também a escalação do Flamengo para pegar o Peñarol com novidade e o Tite barrando destaque da equipe nos últimos jogos. Quando eu publiquei a informação nas outras redes sociais, muitos torcedores revoltados com a informação, reclamando da escolha do técnico Tite. E Gabigol está fora do duelo com o Peñarol nessa quinta-feira. O que será que aconteceu dessa vez com o atacante rubro-negro? Nós vamos contar no vídeo de agora. Vamos lá. Flamengo receberá valor milionário da CBF pela lesão de Pedro. Segundo o jornal o Globo, a entidade é responsável por arcar com o prejuízo do clube nos primeiros 28 dias da contusão. Por isso, terá que desembolsar ao Fla o valor correspondente a quase um salário do atacante. Atualmente, o Camisa 9 recebe cerca de R$1.100.000 por mês no rubro-negro carioca. Então tá aí a informação do jornal O Globo. Mudando de assunto, vamos falar de Luiz Araújo, porque o Flamengo acabou de divulgar uma nota oficial informando que a cirurgia do atleta Luiz Araújo foi realizada com sucesso nesta quarta-feira, dia 18. O responsável pelo procedimento foi o Dr. Max Ramos, acompanhado pelo gerente de saúde e alto rendimento do rubro-negro, Márcio Tanuri. A alta hospitalar está prevista para amanhã, quinta-feira, e ele vai ficar, para quem não sabe, ele teve um problema no joelho, tá? Na cartilagem, passou por essa artroscopia e vai ficar pelo menos um mês longe dos gramados. A expectativa é que ele retorne entre 6 a 8 semanas. Então, galera, assim, vamos botar aí 2 meses para ele voltar. A gente está no dia 18 de setembro. Vai voltar no meio de novembro, fim de temporada já. Lamentável, um jogador que estava se destacando bastante com a camisa do Flamengo. E por falar em jogador lesionado, que passou por cirurgia, uma informação de bastidor que hoje eu conversei com um dirigente da diretoria do Flamengo, falou que o Cebolinha está voando na recuperação, voando, e que a expectativa do departamento médico é deixá-lo pronto em dezembro para que ele possa fazer parte normalmente da pré-temporada do Flamengo de 2025. Ou seja, para não atrapalhar a preparação dele para o próximo ano. Isso é uma boa notícia, uma baita notícia. Parabéns ao Everton Cebolinha pelo que ele vem fazendo nos bastidores. E eu ouvi de muita gente isso, que ele está extremamente focado para voltar muito bem aos gramados em 2025. Galera, nessa quinta, Flamengo encara o Peñarol, jogo que eu classifico, pelo menos até o momento da temporada, como o mais importante. Semana que vem, lá no Uruguai, será o jogo mais importante também da temporada. Eu acho que Libertadores tem que ser o foco principal de qualquer equipe, qualquer clube que faz investimento como o Flamengo vem fazendo. Libertadores é a principal competição do futebol sul-americano. Ah, mas isso é a principal competição. Não tem jeito. É a Champions League da América do Sul. A verdade é essa. E aí o Flamengo tem um tabu para quebrar diante do Peñarol. Vencer pela primeira vez esse time uruguaio em partidas válidas pela Libertadores da América. Até o momento são 4 jogos no total, com 3 derrotas e 1 empate.
Inclusive, não sei se vocês lembram, mas o Peñarol foi o último time a vencer o Flamengo no Maracanã de 2019 para cá. Vocês vão se recordar essa derrota por 1-0 para o Peñarol dentro do Maracanã. O Gabigol foi expulso na ocasião e o Arrascaeta, o Flamengo era comandado por Abel Braga, Arrascaeta reserva, o Abel acabou o jogo podendo fazer uma substituição e não colocou o Arrascaeta. E eu lembro que após esse jogo eu questionei o Abel Braga, e o Abel Braga respondeu que não colocou a Arrascaeta porque o time dele não era time de índio, que só atacava. Vocês vão se recordar disso. Então, de lá para cá, o Flamengo não perdeu no Maracanã. A última derrota em Libertadores foi justamente para o Peñarol. O lado bom é o seguinte, sobre esses duelos aí, Flamengo e Peñarol. Nas últimas 2 competições em que o Flamengo e Peñarol se enfrentaram, que foi Mercosul de 1999 e Libertadores de 2019, as taças foram conquistadas pelo Flamengo. Inclusive, eu lembro muito bem desse duelo na Mercosul de 1999, o pau quebrou. Célio Silva era o zagueiro do Flamengo, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava na casa da minha tia, inclusive, aqui em Niterói. Eu lembro desse duelo, o pau quebrou. Foi assim, pancadaria generalizada mesmo. Uma das pancadarias mais feias que eu vi como torcedor. E repito, pessoal, por falar em torcida, a rivalidade entre as torcidas de Flamengo e Peñarol está grande. Desde 2019 para cá, quando teve, infelizmente, a morte de um torcedor do Flamengo, do Espírito Santo, que veio com uma caravana para o Rio de Janeiro assistir ao jogo e foi espancado por torcedores do Peñarol. E, infelizmente, ele acabou falecendo na ocasião. Ficou um longo período internado, eu mesmo tive a oportunidade de visitá-lo. Foi um dia muito triste para mim, cara. Eu fiquei muito emocionado entrevistando o irmão dele. Foi muito triste. Mas, enfim, espero que não aconteça nada aqui. Pessoal, tomem cuidado, tá bom? E para esse jogo, o Gabigol está fora. É isso mesmo, não será relacionado. O que aconteceu? Nós informamos no vídeo de ontem que ele não tinha treinado com o grupo, treinou à parte, questões físicas, realizou exames médicos. A boa notícia, o exame não constatou nenhuma lesão. A má notícia, ele está com uma fibrose na coxa direita. E fibrose é quando tem um problema ali no músculo e para não forçar ele não será relacionado. A nota oficial do Flamengo, depois que nós divulgamos nas outras redes sociais, inclusive, galera, me segue lá no Instagram, @VeneCasagrande, estamos muito próximos de chegar a 703 mil inscritos, tá? Lá no Threads também estou por lá, pode me seguir lá. Tem o Blue Sky também estou por lá, @VeneCasagrande7 lá no Blue Sky, no Threads é @VeneCasagrande, no Instagram @VeneCasagrande, TikTok @VeneCasagrande7. Enquanto o Twitter não volta, a gente está super ativo nas outras redes sociais. E o Flamengo divulgou, após a nossa informação, o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gabriel Barbosa, vulgo Gabigol ou Gabi, ou para os mais próximos, Lil Gabi, realizou exames que não diagnosticaram lesão no músculo posterior da coxa direita. Porém, a comissão técnica optou pela precaução e não o relacionou para o duelo com o Peñarol em razão de uma fibrose na região. Gabi está entregue aos fisioterapeutas e preparadores físicos para a sequência de jogos decisivos da temporada. O que me chamou a atenção nessa nota foi, porém, a comissão técnica, não foi nem o departamento médico, mas Gabigol, portanto, está fora. E o Tite esboçou na atividade dessa quarta-feira o time titular que ele vai mandar a campo para pegar o Peñarol nessa quinta-feira. Com novidade, inclusive ele barrando o destaque do Flamengo nos últimos jogos. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro na lateral esquerda mantido, mesmo com Ayrton Lucas à disposição, Pulgar, De La Cruz voltando ao time, Gerson, Arrascaeta voltando também ao time titular. No ataque, Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Quem foi sacado aí, eu tenho certeza que você já sabe de quem eu estou falando. Léo Ortiz foi sacado do time titular, mesmo sendo um jogador que está se destacando bastante. E o Alcaraz fica como opção no banco de reservas. Quando eu publiquei a informação do time do Flamengo, os torcedores nas outras redes sociais
caíram em cima do Tite, reclamando como é que pode o Léo Ortiz ser reserva, não pode ser bancado, não pode ficar fora do time, mas fato é que o Léo Ortiz está fora, Pulgar e De La Cruz serão os dois volantes. Se vocês me perguntassem o que eu faria, eu manteria o Léo Ortiz. Eu não acho um absurdo, tá? Absurdo, se liga na palavra, eu não acho um absurdo botar o Pulgar e o De La Cruz, mas eu talvez fizesse o seguinte: Pulgar e Léo Ortiz, e deixaria o De La Cruz para o segundo tempo para a vaga do Arrascaeta, que o Arrascaeta não está 100%, e nem o De La Cruz está 100%, ou iria com Léo Ortiz e De La Cruz. E aí, o que vocês fariam, tá? O que vocês fariam? O fato é que Léo Ortiz está jogando muita bola, tem sido um jogador extremamente importante, tem sido aquele jogador que quebra linhas adversárias com passe e, pelo visto, será a opção no banco de reservas. Diz aí, torcedor, o que você faria? Quero a opinião de vocês também. Antony Martial assina contrato e coloca ponto final na novela com o Flamengo. CBF vai pagar valor milionário ao Mengão. Gabigol treina separado e deve ser desfalque no jogo contra o Peñarol. Já De La Cruz, aparentemente tudo certo, deve reforçar a equipe no jogo de amanhã. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre a CBF, que vai ter que pagar um valor milionário ao Flamengo aí por conta da situação do Pedro. O que acontece é o seguinte: a CBF, ela é responsável por arcar pelo prejuízo do clube nos primeiros 28 dias da lesão. Ou seja, eles vão ter que pagar mais ou menos 1 milhão, que é praticamente um mês de salário, né, do Pedro. É mais ou menos 1,1 milhão, que é o salário do Pedro. A CBF vai ter que pagar aí mais ou menos R$1 milhão aí ao Flamengo pela perda do jogador, pela contusão que o jogador teve lá. E aí o que acontece é o seguinte: a CBF mais o Flamengo vão reunir todos os documentos e enviar esse documento à FIFA. E a FIFA vai ter que arcar com mais uma indenização ao Flamengo. Então, ao que se sabe, o Flamengo já tem uma quantia milionária para receber por parte da CBF devido a essa situação toda aí envolvendo o Pedro. Bom, já que eu tô falando do Pedro, deixa eu falar logo do Gabigol, porque essa notícia da Mônica, que trabalha lá no Coluna do Fla, que Gabigol treinou separado e é dúvida para enfrentar o Peñarol amanhã no Maracanã. Vale lembrar que o Gabigol já tinha sentido a coxa no jogo contra o Vasco, ele tinha, numa bola, que se não me engano, que o Gerson ou o Gonzalo Plata colocou assim, ele não correu, todo mundo até meio que estranhou o fato dele não ter corrido na bola, depois ele botou a mão na coxa, assim, ficou todo mundo meio que no sinal de alerta. A princípio, o jogador teria treinado separado e não iria, pode ser, né, que desfalque o Flamengo amanhã na partida contra o Peñarol. Falando ainda desse jogo contra o Peñarol, De La Cruz está de volta, treinou de novo, está de volta, vai estar à disposição do técnico Tite para essa partida. E assim, é um reforço e tanto ali no meio-campo. É um jogador que vai trazer, óbvio, um alívio para o técnico Tite jogando ali no meio-campo. Obviamente que não dá para a gente esperar tudo do De La Cruz amanhã, porque tá voltando de uma lesão enjoadinha, assim, tá praticamente um mês fora, mas só em poder já contar com o De La Cruz alguns minutos, acredito que já vai ser muito importante. Quem tem surpreendido nos treinos é o Alcaraz. A informação que saiu na tarde desta quarta-feira também é que quem acompanha os treinos do Flamengo tem ficado surpreso com o desempenho do Alcaraz, que já está há 18 dias no Flamengo. Ele teve um jogo, que foi aquele contra o Corinthians, fatídico jogo, que ele deu um soco na cara do jogador do Corinthians lá, ficou fora do jogo contra o Vasco no último final de semana, mas quem tem acompanhado tem gostado bastante do desempenho do jogador. É uma peça que pode ser importante também nesse meio-campo do Flamengo, meio-campo que vai precisar aí de ajuda e de reforço. Esse jogo amanhã em casa contra o Peñarol é importantíssimo. Por quê? Peñarol é um time de camisa, Peñarol é um time que sabe jogar Libertadores, acostumado a jogar Libertadores, é um time catimbeiro e assim, é óbvio, a gente vai ter que fazer a nossa parte amanhã dentro do Maracanã. É a nossa casa, é a nossa torcida,
a gente tem que fazer o nosso papel. Já que eu tô falando do jogo, 57 mil ingressos já foram vendidos, então ainda tem ingresso para se vender aí. Você que quiser comprar, cara, compra o ingresso e vai pro Maracanã amanhã, vamos lotar o Maracanã, vamos fazer a nossa parte, cantar, apoiar, fazer o que tem que ser feito, é claro, para apoiar muito o nosso time. Mudando o assunto agora, deixa eu falar sobre sorteio de mandos de campos da Copa do Brasil. A CBF decidiu na tarde desta quarta-feira que na próxima sexta-feira, 2 horas da tarde, será o sorteio do mando de campo da Copa do Brasil. A gente vai saber se o Flamengo joga o primeiro jogo contra o Corinthians aqui no Rio ou se joga o primeiro jogo contra o Corinthians em São Paulo. Vale lembrar que vai ser aquele sorteio casado, né? Porque tem Vasco e Atlético Mineiro. Se o Flamengo joga no Rio, o Vasco tem que jogar fora. Se o Vasco joga no Rio, o Flamengo tem que jogar o primeiro jogo fora. Vamos ver como é que vai ficar arrumado e ajustado essa situação. Bom, deixa eu falar sobre Anthony Martial, porque o negócio é o seguinte, o francês colocou um ponto final na novela e na possibilidade que tinha ainda dele vir jogar no Flamengo. Porque até o dia 20, hoje é dia 18, até sexta-feira, dia 20, ele poderia fechar com o Flamengo e ainda jogar o Campeonato Brasileiro e ser inscrito na semifinal ainda da Libertadores, caso ele viesse. Só que a informação é que o jogador fechou com AEK da Grécia. Ele acredito que não andou, né, a negociação entre Martial e o Flamengo, e o que já era esperado mesmo, o jogador acabou seguindo o caminho dele, tocando o barco lá pro lado dele, fechando com a AEK, a equipe da Grécia, que agora é a nova equipe do Anthony Martial. Ele não veio pro Flamengo, ao que tudo indica também, a gente vai com Carlinhos, Gabigol e Bruno Henrique até o final dessa temporada, que infelizmente está castigando muito o Flamengo com lesões e com essas situações todas aí que a gente já está, infelizmente, a gente está vivenciando todos esses últimos dias. Então, Anthony Martial fora do Flamengo, agora é definitivo, já assinou o contrato e deve, inclusive, já foi até anunciado, né, oficialmente pela equipe grega. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, vamos falar sobre a preparação da equipe para a partida contra o Peñarol. O Peñarol já chegou no Rio de Janeiro, vai treinar no CT, treinou hoje, né, no CT do Botafogo. A torcida do Peñarol, a diretoria do Peñarol, né, alugou um camp para a torcida do Peñarol lá no Recreio dos Bandeirantes. A ideia da diretoria do Peñarol é tirar a torcida do Peñarol ali de Copacabana, desse grande centro, até pelo movimento que está na cidade. Hoje tem 2 jogos, hoje tem Botafogo e São Paulo, Fluminense e Atlético Mineiro. Então, assim, amanhã tem Flamengo e Peñarol, amanhã também já começa negócio de Rock in Rio. Então, tem muita coisa acontecendo na cidade ao mesmo tempo. Uma coisa tá sendo legal, mano. Cada esquina que você vai tem uma viatura. Na moral, cada esquina uma viatura, mano. Pô, tá tranquilo. Eu que moro na zona norte do Rio de Janeiro, tô gostando. Você, sai viatura pra tudo que é lado. A cidade tá bem tranquila, assim, bem protegida, né? Com esse número de viatura aí, a rapaziada não tá indo pra rua fazer a boa. Mas, falando ainda sobre isso, tá tendo muitos eventos na cidade. Aí a diretoria do Peñarol alugou um camping lá no Recreio para ficar a torcida do Peñarol, até para ficar mais guardado e mais isolado assim da cidade. O Recreio é um pouco mais longe assim desse grande centro do Rio de Janeiro. Tomara que eles não aprontem nada por aqui, tomara que eles venham em paz e voltem em paz, e que a gente também chegue no Uruguai semana que vem em paz e saia do Uruguai tranquilo, em paz. É o que a gente espera, é o que a gente quer. Bom, vamos terminar o vídeo aqui já falando desse último treino. O técnico Tite vai definir qual será a equipe hoje. Ele passa a ter opções como De La Cruz, Arrascaeta e o próprio Alcaraz. Perdemos o Luiz Araújo, mas temos o Gonzalo Plata, que joga pelo lado direito. Não temos o Vinha, mas temos o Alexandro também, que joga na lateral esquerda e fez uma ótima partida contra o Vasco. E, mano, a ansiedade ela só vai aumentando para esse jogo de amanhã. Infelizmente, hoje, quarta-feira, a gente não vai ter o Flamengo, mas tem o Fluminense daqui a pouco, tem o Botafogo também que vai jogar hoje. A gente secar o Fluminense e o Botafogo, não sei nem se seco, né? Porque, pô, cai o Fluminense, passa o Atlético Mineiro, cai o Botafogo, passa o São Paulo. Mas eu prefiro que passe o São Paulo do que o Botafogo. Mas também o Botafogo, se o Botafogo passar, ele fica vivo na Libertadores e pode vacilar no Campeonato Brasileiro e a gente chegar no Brasileirão.
Mano, é um cobertor curto. Você cobre a cabeça e descobre o pé. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes. A CBF pagará um valor ao Flamengo pela lesão do Pedro, a gente vai explicar já já. Tem também a escalação do Flamengo para pegar o Peñarol com novidade e o Tite barrando destaque da equipe nos últimos jogos. Quando eu publiquei a informação nas outras redes sociais, muitos torcedores revoltados com a informação, reclamando da escolha do técnico Tite. E Gabigol está fora do duelo com o Peñarol nessa quinta-feira. O que será que aconteceu dessa vez com o atacante rubro-negro? Nós vamos contar no vídeo de agora. Vamos lá. Flamengo receberá valor milionário da CBF pela lesão de Pedro. Segundo o jornal o Globo, a entidade é responsável por arcar com o prejuízo do clube nos primeiros 28 dias da contusão. Por isso, terá que desembolsar ao Fla o valor correspondente a quase um salário do atacante. Atualmente, o Camisa 9 recebe cerca de R$1.100.000 por mês no rubro-negro carioca. Então tá aí a informação do jornal O Globo. Mudando de assunto, vamos falar de Luiz Araújo, porque o Flamengo acabou de divulgar uma nota oficial informando que a cirurgia do atleta Luiz Araújo foi realizada com sucesso nesta quarta-feira, dia 18. O responsável pelo procedimento foi o Dr. Max Ramos, acompanhado pelo gerente de saúde e alto rendimento do rubro-negro, Márcio Tanuri. A alta hospitalar está prevista para amanhã, quinta-feira, e ele vai ficar, para quem não sabe, ele teve um problema no joelho, tá? Na cartilagem, passou por essa artroscopia e vai ficar pelo menos um mês longe dos gramados. A expectativa é que ele retorne entre 6 a 8 semanas. Então, galera, assim, vamos botar aí 2 meses para ele voltar. A gente está no dia 18 de setembro. Vai voltar no meio de novembro, fim de temporada já. Lamentável, um jogador que estava se destacando bastante com a camisa do Flamengo. E por falar em jogador lesionado, que passou por cirurgia, uma informação de bastidor que hoje eu conversei com um dirigente da diretoria do Flamengo, falou que o Cebolinha está voando na recuperação, voando, e que a expectativa do departamento médico é deixá-lo pronto em dezembro para que ele possa fazer parte normalmente da pré-temporada do Flamengo de 2025. Ou seja, para não atrapalhar a preparação dele para o próximo ano. Isso é uma boa notícia, uma baita notícia. Parabéns ao Everton Cebolinha pelo que ele vem fazendo nos bastidores, e eu ouvi de muita gente isso, que ele está extremamente focado para voltar muito bem aos gramados em 2025. Galera, nessa quinta, Flamengo encara o Peñarol, jogo que eu classifico, pelo menos até o momento da temporada, como o mais importante. Semana que vem, lá no Uruguai, será o jogo mais importante também da temporada. Eu acho que Libertadores tem que ser o foco principal de qualquer equipe, qualquer clube que faz investimento como o Flamengo vem fazendo. Libertadores é a principal competição do futebol sul-americano. Ah, mas isso é a principal competição. Não tem jeito. É a Champions League da América do Sul. A verdade é essa. E aí o Flamengo tem um tabu para quebrar diante do Peñarol. Vencer pela primeira vez esse time uruguaio em partidas válidas pela Libertadores da América. Até o momento são 4 jogos no total, com 3 derrotas e 1 empate. Inclusive, não sei se vocês lembram, mas o Peñarol foi o último time a vencer o Flamengo no Maracanã de 2019 para cá. Vocês vão se recordar, essa derrota por 1-0 para o Peñarol dentro do Maracanã. O Gabigol foi expulso